Amados de Deus, a semana passada eu falei sobre jardim fechado, cercado, mas agora vamos falar de muro. E essa madrugada Deus me levou à oração. Confesso que fui deitar bem tarde, ao redor de umas 5 horas da manhã. Larguei tudo e comecei a meditar, a orar, buscar ao Senhor. E veio essa palavra de uma forma muito reveladora. E nessa palavra se destaca a estrutura do que é um muro. E nós sabemos que o muro serve para designar o que é um limite, ao mesmo tempo para trazer segurança. Era assim que os muros eram levantados nas cidades antigas. O muro também limita ou delimita aquilo que é propriedade privada, algo que é seu, como também vai dar a ideia daquilo que é externo, exterior, aquilo que é interior. Enfim, o muro sempre representará alegoricamente algo está delimitando, algo que faz a diferença. E logicamente a cidade de Jerusalém, a cidade que um dia foi construída, que um dia também foi assolada, destruída, tinha um grande muro. E se você vai para Jerusalém, já tive a misericórdia, pela misericórdia de Deus, de estar em Jerusalém, você vê a cidade imponente com seus muros. Uma parte foi destruída, reconstruída, enfim, com tanta coisa que já aconteceu em Israel. Mas a cidade de Jerusalém terrena, ela perece, embora é linda, histórica. Nós temos uma aspiração santa que é uma cidade celestial. E essa cidade celestial é a meta de cada um de nós. Eu te digo, você foi salvo, você foi batizado com o Espírito Santo, o Senhor te chamou para a obra, como esse casal precioso vai para a obra missionária. Nós vamos trabalhar, uns mais, outros menos, uns vão se comprometer, outros vão levar a vida de uma forma até talvez mais relaxada. Porém, todos nós temos um destino, e esse destino é a cidade santa. O nosso alvo é um dia estarmos com Jesus eternamente. E eu não sei se alguém tem essa esperança, mas eu vou te falar uma coisa: nada nesta terra irá ter sentido se nós não temos um destino de glória. E esse destino de glória é a cidade santa. E o próprio Paulo a descreve como a nossa mãe. E já em muitos lugares tenho perguntado: quem tem certeza que nós temos uma mãe no céu? E muita gente acha estranho, uma mãe no céu? Não é possível. E digo, calma, que não é Nossa Senhora, e todo mundo ri. Mas eu vou te falar uma coisa: em Gálatas 4:26 está escrito: temos uma Jerusalém celestial, a qual aguardamos pela fé, e ela é a nossa mãe, é a nossa matrix. E nessa dimensão gloriosa eu te digo, essa esperança precisa ser fortalecida diariamente. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, vamos ter grandes vitórias. Haverão dias de bonança, haverão dias que você vai estar preenchido, talvez saturado de fé, como outros dias você vai estar talvez vazio da fé. Mas eu te digo uma coisa: a nossa jornada continua. Muitas pessoas vão desistir, muitas pessoas vão abandonar a fé, muitas vão abandonar o arado. Muitos que um dia, no emblema de se concentrar em fazer o ID, talvez embebedados à glória do Senhor, e hoje abandonaram talvez a essência do que é o verdadeiro evangelho, e estão confusos e se perderam. Eu te digo, o emblema de perseverar continua. Por quê? Porque nós vamos para a cidade de Jerusalém. Deixa eu ver quem aqui tem vontade de ir para a cidade de Jerusalém. Quem tem certeza que o Senhor nos aguarda lá no céu? Essa é a nossa confiança e a nossa esperança. E eu te digo, dessa terra você não levará nada, não levará carro, não levará casa, não levará roupa, não levará nada. A única coisa que você vai levar é um corpo lavado, redimido, e um corpo transformado em glória. Isso que está vestido de corruptibilidade se investirá, se revestirá da incorruptibilidade. Tudo que é corruptível será transformado num corpo de glória, e nós estamos aguardando essa data. Alguns já partiram, como é o caso do nosso irmão Marco Aurélio, que há alguns dias partiu. Às vezes parece que não dá para acreditar que um guerreiro que sempre estava do nosso lado em amizade, bênção, em camaradagem, já está na presença do Senhor. E lamentamos muito, mas pensa nele, ele com certeza está vendo coisas que nós
ainda não vemos, e coisas que foram preparadas, como diz Paulo, coisas que olhos nunca viram, e está ouvindo coisas que nunca foram ouvidas, e louvamos a Deus, porque uns já foram primeiro, mas em nome do Senhor, nós estamos juntos, indo para a pátria celestial, em nome do Senhor. Mas olha, eu falei que o muro, ele pode simbolizar, talvez, proteção, ou é referência de proteção, é referência de, talvez, um cercado, ou cercar uma cidade para que não venham invasores, mas nós vemos que a cidade santa no céu, sendo que no céu não entra ladrão, glória a Deus por isso, e nós vivemos numa sociedade onde uma porta não pode ficar aberta, um descuido com certeza pode ser motivo para desolação e ataque de um ladrão, de um malfeitor na sua casa, e hoje em dia o mercado da segurança está crescendo muito, porque hoje em dia temos câmera, aqui por exemplo está tudo filmado, você está sendo filmado, aproveita para dar um tchau aqui para a câmera, por favor. Todos estão sendo filmados, quem entra aqui, quem sai, tudo é filmado. Tudo é filmado. Isso é segurança, querendo ou não, dá uma segurança. Luz, por exemplo, luzes que se acendem, dá um pouco de segurança. Enfim, toda essa estrutura para guardar, desde cercas elétricas, alarmes, aqui temos alarme também, avisa isso para todo mundo no Bitano, que aqui tem alarme, à noite está ligado o alarme, amém, igreja? Me ajudem, pelo amor de Deus, tudo está sendo filmado, e tudo que entra e sai aqui é observado, e ainda vamos colocar mais câmera, não tenho nenhum problema com isso, mas eu vou te falar uma coisa, a palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dormirá nem tosquenejará. E ainda que o guarda pode estar vigiando na cidade, em vão vai vigiar o sentinela se o Senhor não guardar a sua casa. Quem dá glória a Deus por isso? Então o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te abençoa. Agora a pergunta é, por que a Nova Jerusalém tem muros se lá não tem ladrões? Por que a Nova Jerusalém tem muros altíssimos? Você sabia que 12 mil estádios, só a altura, dá 2.200 quilômetros de altura de muro? Você tem ideia do que é isso? Ele passa da estratosfera, ionosfera, passa além de onde ficam os satélites, essa altura. Se fosse uma Jerusalém aqui terrena, mas não é terrena, é celestial. É muita altura. E existe uma teoria que diz que essa cidade descerá à terra. E isso não é verdadeiro, porque não há nenhum versículo que diga que a Nova Jerusalém descerá até a terra. Não há nenhum versículo. E sempre tenho ensinado isso. A Nova Jerusalém que João viu diz que ela descia de Deus. Descia de Deus. Só diz isso. Então as pessoas conjecturam de se descia de Deus, é porque vai descer a terra? Não, não, querido. Ela não cabe na terra. E alguns ensinam que ela vai vir e vai se assentar como se fosse uma grande nave-mãe em Jerusalém. Eu te digo, como é que pode se assentar em Jerusalém, já que muitos interpretam que é uma cidade literal, porque são dadas medidas. Mas com certeza não é literal, porque é algo simbólico, a linguagem simbólica, alegórica, metafórica, antropomorfismo, antropopatismo, tudo isso a gente aprende em teologia, são ideias que nós temos para que possamos entender. A Bíblia é a linguagem divina trazida para nós como uma linguagem comum para que possamos entender, do contrário nós não entenderíamos. Então quando fala portas, são ideias, quando fala muros, são ideias espirituais. Por exemplo, diz que há pérolas, as portas são como pérolas gigantes. Se são portas gigantes, a pérola gigante, então, se é literal, literalmente, ao pé da letra física, se há pérolas é porque há ostras no céu. De que tamanho são essas ostras que geram pérolas gigantes? Então não tem sentido. Quando diz que é ouro, se refere à divindade. Então, temos uma edificação santa e uma figura como João viu para que possamos entender. Agora, eu te digo uma coisa, há coisas celestiais que nós nunca vamos compreender. E essa Jerusalém celestial é uma dimensão divina, atemporal, fora do tempo, é uma dimensão não física, metafísica, sobrenatural, que nós não entendemos, que nos é dada com ideias humanas, mas é muito mais profundo daquilo que você imagina. Por isso diz Paulo, vi coisas que olhos nunca viram, ouvi coisas que ouvidos nunca ouviram, e nunca desceram, ou subiram na verdade ao coração do homem. São coisas impressionantes, é outra dimensão gloriosa, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que creem.
E aqui temos uma igreja que crê. E essa glória celestial precisa estar no teu coração. Você sabia que uma pessoa que nunca perde o elo, com a ligação celestial, é uma pessoa que sempre está alegre, é uma pessoa que sempre está renovada, uma pessoa que nunca perdeu o elo com a pátria celestial, é uma pessoa sempre que está cantando, louvando e adorando e se santificando. Você sabia disso? Olhe para a pessoa do lado e diga: você está ligado com o céu? Olhe para o rosto dessa pessoa e diga: você está ligado com o céu? Diga assim: me dê um sinal se você está ligado com o céu. Se é que você está ligado com o céu. Porque nessa jornada é possível vir à igreja, operar, trabalhar, fazer e estar desligado do céu. E eu vou te falar uma coisa: a prova que você está ligado com o céu é que tudo que você faz, você sabe que redundará e terminará lá na glória. E tudo que você sofre, tudo que você passa, terá uma recompensa celestial. Você pode passar por provas e sofrer, mas eu te digo uma coisa: se você é fiel e perseverar, o Senhor vai te recompensar. Irmão, não é possível. Essa vida é muito pequena, essa vida é muito curta. Meu irmão, eu às vezes digo: meu Deus, faltam 7 anos para ter 60 anos, meu Pai da glória. Será que eu vou chegar aos 70? Nem sei se eu quero chegar aos 80, mas eu vou te falar uma coisa: é muito curta essa jornada. Há algo além dessa terra, além dessa vida terrenal, tem algo glorioso. Quem dá glória a Deus por isso? Eu creio nisso. E desde criança eu escuto falar do céu. E há muita gente que diz: e se alguém mentiu para você e você se iludiu? Porque essa história de inferno e essa história do céu parece conto da carochinha. E eu sempre digo o que eu falo normalmente nos velórios: se eu me iludi, se for uma mentira, porque eu sei que é verdade, se for uma mentira, não perdi nada. Sabe por quê? Porque ir para os céus, o fato de ir para o céu me fez consagrar ao Senhor, me fez orar, me fez jejuar, me fez santificar, me fez perdoar. Vamos supor que ser uma mentira, eu sei que é verdade, mas vamos supor que alguém me iludiu e tudo isso ser uma grande mentira, e depois da morte não tenha mais nada, e será só uma mentira, e depois da morte descobrimos que fomos enganados. Já pensou? Fomos enganados. Eu não vou perder nada. Não tinha céu, não tinha ressurreição, não tinha vida eterna, não tinha inferno. Para que me... Mas eu não perdi nada. Agora o problema é você não acreditar, ficar ao bel prazer dos pecados do mundo, e você passar para o outro lado e for uma grande verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o grande risco. Porque alguém já me disse: ô professor, e se for mentira? E eu digo: e se for verdade? E alguém já me disse, me desafiou na rua, de tanta gente que já evangelizou: você está iludido? E se essa ilusão for verdade, o que você vai fazer do outro lado? Meu irmão, eu tenho uma convicção. Eu vou falar novamente. Eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção. Deixa eu ver quem tem uma convicção. Não. Quem tem uma convicção, uma certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Sim, há lutas, há falhas, há erros, mas quem tem uma convicção que essa vida vai passar e vem algo glorioso? Pois é, o céu é uma realidade, e quem vai morar para o céu vai ver a excelência da glória. Meu irmão, se há muita gente que não gosta de dar glória, meu irmão, talvez você não entenda o que é o céu, porque uma das coisas que vai ter no céu é muita glória. Diga para alguém: vai ensaiando, meu irmão. Vai ensaiando. Se vai ter uma coisa gloriosa no céu, é glória, é aleluia. E davam louvor 24 horas. E os 24 anciãos dão glória, e dão honra, e louvor, e adoração. Essa é a igreja que vai morar no céu. E aproveita para exaltar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso, se é que você quer morar lá. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando vemos o muro dessa cidade, nós estamos vendo a alegoria. Porque se a cidade é de ouro, mas quem levou esse ouro para lá? Quem garimpou esse ouro? Ouro é símbolo de deidade e de algo divino. E esse ouro foi muito usado no tabernáculo, a madeira, tudo isso é simbologia.
E essa altura do muro, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura. Ou seja, um grande cubo, 12.000 estádios segundo a medida da Bíblia. E essa cidade se desloca, se movia e descia do céu. E João viu. Só que preste atenção. Quando João é convidado, diz que o anjo lhe diz: vem e mostrar-te-ei o que? Diz, a esposa do Cordeiro. Quem entendeu isso? Como é que pode? E também já muita gente me debateu em sala de aula. Peraí, como é que pode? Se a igreja é a noiva do Cordeiro. Quem já ouviu falar que a igreja é a noiva do Cordeiro? Quem é noiva do Cordeiro, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Se a igreja é a noiva do Cordeiro, por que a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro? Eu vou lhe explicar rapidinho uma ideia. Por favor, não quero que você seguir pela minha ideia, tá? Porque eu posso apresentar uma conjectura. Amém? Preste atenção. Um dia me converti com 15 anos e eu jurei diante do Senhor. Prometi, disse, eu vou me consagrar a Deus. Eu não vou conhecer o mundo, não vou conhecer mulherada. O Senhor vai me mostrar a mulher que eu vou com a qual vou me casar. Eu me lembro a primeira vez que eu vi essa menina cantando. Tinha que idade? 15 anos. A coisa mais linda, meu. Eu via. Foi num congresso de jovens na Praia Grande. E foi filmado esse culto. E ela cantou aquele louvor. Olha, me arrepiou todo, meu Deus do céu. Ela cantou isso. E ela nem deu bola para mim. Não deu bola para mim. Porque havia outros garotos mais bonitos, eu tinha ciência disso. Havia outros garotos mais lindos. Eu estava com uma camisa branca, uma gravata vermelha. Uma gravata vermelha. E o sapato. E eu estava com uma calça preta. Calça preta era uma camisa branca que eu tinha comprado na Pernambucana. E uma gravata vermelha assim com... Era muito linda a gravata. E eu estava com o penteado do lado assim. Quando eu tinha cabelo. E naquele dia eu participei, cantamos, toquei. E eu fiquei de olho nessa menina, entre tantas oportunidades que deram para essa menina que cantou junto com a Miriam e outra moça. E ela cantou de lado. E eu estava desse lado. E ela não olhou para mim. Porque queria que ela olhasse para mim, porque eu ia hipnotizá-la. Mas ela não olhou para mim. E eu falei, não olhou. E eu olhava assim, olhava. E ela cantava de olho fechado. E vem o que vier, em noites traiçoeiras. E no final, tentei olhar para ela. Não olhou para mim, estava conversando por aí. Olhando talvez com expectativas em outras pessoas. E com razão, porque nunca foi dotado de beleza. Mas isso ficou marcado. Eu falei assim, essa menina, eu gostei. Sabe quando você olha para alguém e gostei? Quem já olhou para alguém e gostou? Aleluia. Olhei e gostei. É assim, gostei. Pronto. Só que aí, da festividade, eu pedi assim, tem a fita de vídeo da filmagem do culto? Tem. O Marcão era o pastor, falou, está aqui. Comprei, paguei e trouxemos a fita. E nós tínhamos aqueles videocassete 4 cabeças. Quem teve esses videocassete 4 cabeças? Levanta a mão quem teve vídeo de 4 cabeças. Olha quanta gente velha tem aqui, meu pai, dos anos 80 e 90. O 4 cabeças era o melhor. Porque você podia dar pausa e podia retroceder. Era um milagre. O 4 cabeças você podia retroceder. E eu não queria saber de nada a não ser ver a hora que ela estava cantando. E eu ficava naquele... A Karen testemunha, meus irmãos são testemunha. E quando ela cantava, voltava. E venho que... Cantava e voltava de novo. E cada certo tempo... Meu irmão, passaram-se 4 anos. E eu não vi nunca mais essa moça. 4 anos. Calma, não fiquei assistindo o vídeo 4 anos, não. Mas, com certeza, sozinho às vezes ia lá dar uma olhada para me lembrar. Nunca mais a vi. E lógico, eu não podia, porque era maior de idade, 15, 16, 17, estava com 19 para 20 anos. Estava um passo do pastorado. Consagrado até o tutano, meu irmão. Consagrado até o tutano, eu orava. Mas era homem, precisava de uma esposa. E o que acontece? Eu com 19 anos não podia casar com uma menina de 15. Nunca fui dessa ala. Então o que acontece?
Eu orei, falei, 15 anos, não sei, mas já passou-se o tempo, depois de 4 anos, fui pregar novamente em outra igreja, e ela escutou falar que o pastor Natanael Rinaldi, para quem não conhece, quem ouviu falar do pastor Natanael Rinaldi? Um pastor muito famoso aqui na Baixada Santista, um exegeta e um apologista, é no Senhor já. E ela disse, Miriam, o pastor Natanael Rinaldi vai estar pregando num congresso aqui, vamos lá? Vamos lá. E quem era? Não era o Natanael Rinaldi, era o Natanael Solis. Não sei se ela se decepcionou. Por que estou contando tudo isso? Porque é necessário eu contar parte da nossa história em primeiro lugar, que isso é uma ilustração do que eu vou falar. E quando eu estava pregando uma igreja, estava cheia assim, muitos jovens cantaram, ela cantou novamente e falei, agora tu não escapa, falei. Mas quando eu estava pregando, lá no meio o Senhor me disse, ela que tu está procurando, ela vai ser a tua esposa. Quem crê nisso? Pronto. E eu falei, é minha. Se Deus falou, é minha. Bom, para quem não conhece a história, eu vou contar. Aqui normalmente se colocava antigamente cadeiras. Pois é, nessa igreja havia um monte de cadeiras. E eu estava, o Natanael, o pregador, eu ia pregar nesse congresso de jovens. Eu estava de paletó tal, e havia um perturbado do meu lado, um irmão abençoado, um pastor, e ele puxava meu paletó e falava, ei, missionário, você vai pegar na minha igreja, me dá teu telefone. Fala, deixa eu me concentrar mesmo, eu vou na sua igreja. E ele queria conversar, uma coisa que eu detesto, ele fica conversando, aqueles pastores que ficam conversando aqui atrás. E ele puxava meu paletó, eu falei, meu Deus, eu vou sair fora desse cara chato. Terminando o culto, vou fugir. Ei, não vai fugir não. Bom, terminei o culto, preguei, fui aquele avivamento, glória a Deus. E Deus tinha me falado, aquela moça é sua esposa, aquele cabelo cacheado e tal. E no final ele disse, missionário, você não vai embora não, você vai pregar na minha igreja. Eu falei, tá bom, anota aí. Não, eu não vou anotar nada não, quem vai anotar é a minha secretária. Eu falei, secretária, meu Deus, você acha importante? Para quem não conhecer, era o Elias, meu cunhado. Aliás, é conhecido como o guerreiro. Lagartixa, na verdade. E o que aconteceu? Quando chegou a hora de me apresentar, falou, é minha irmã caçula. Quando chegou, me apresentou, quem era Maria. Minha irmã caçula, 15, 16, 16, ela já agora estava com 19 anos. E eu estava com 24. E quando ela chegou para mim, ela sorriu para mim. Paz do Senhor, pastor Natanael. Eu não falei isso, mas falei dentro de mim, dentro do coração. Agora presta atenção. Nesse dia eu vou casar com essa mulher. Pronto, passou uns dias. A conhecida da história, falei, vamos noivar. E fizemos uma cerimônia lá na minha casa, na igreja, fizemos um culto de cerimônia. O pastor Natanael vai noivar. Meu Deus do céu. Fomos para casa, fizemos noivar. E colocamos um anel, lembra o anel? Mão direita, noivamos. E na bênção do Senhor, noivamos. Eu vou fazer tudo bonitinho, como manda o figurino. E aonde andava? Minha noiva. Um ano depois, eu falei, não consigo mais viver sem você. Glória a Deus. E eu posso dizer que quando contraí núpcias, foi muita luta, muita oposição. Eu me alegrei e chorei, dia 1º de maio de 1998, ela deixou de ser minha noiva para ser a minha esposa. E até hoje é minha esposa. Para quem não conhece, fique de pé, por favor. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dela. Preste atenção. Jesus tem uma igreja que é noiva. E tem uma cidade agora que é esposa. O que significa isso? Olha a revelação que eu tive. Você pode me criticar. A figura da cidade santa, na verdade, somos nós. Porque hoje
Pedro diz, somos pedras sendo edificados. Diz, somos pedras vivas. Estamos juntos nessa edificação. E alguém pode perguntar, ele está edificando o quê? A igreja está sendo edificada como noiva. Para quê? Para essa igreja um dia se tornar uma cidade santa, que é esposa. Talvez a imagem que João viu alegoricamente desses muros tão altos é a dimensão do que a igreja vai se tornar. Porque você não entende, até explicar com dimensões humanas não dá para explicar. Mas é uma dimensão tão celestial, tão gloriosa. Porque esses muros, com certeza, dão uma delimitação. E nós entraremos nessa dimensão, não é fisicamente, por favor. Nós, como igreja, adentraremos nessa dimensão cúbica, que é a Nova Jerusalém, celestial. E nós vamos ser a mesma essência com a cidade. E estaremos eternamente com o Senhor. E ali não precisaremos mais de luz, nem de sol, nem de lua, nem de nada, porque o Senhor nos iluminará. E a essência do Cordeiro nos guiará. E ali estaremos eternamente com o Senhor. Ou seja, a igreja vai se impregnar da sua matrix. Essa matrix é a cidade santa. Essa mãe que é apresentada em Gálatas 4:26 é a que nos gera, e nós nos tornamos uma só. A noiva passa a ser agora a esposa, e o cordeiro estará no meio dela, e esse cordeiro é aquele que vai falar: vinde benditos de meu Pai, todos os que foram lavados no sangue do cordeiro, todos cujo nome está no livro da vida, sejam bem-vindos. Por que aparece o muro? Porque essa cidade, ela separa entre aquilo que é santo e profano. Ou seja, nessa cidade celestial há uma divisão do santo e do profano, do espiritual e do carnal. É exclusiva. Muitos estão pregando o evangelho inclusivo, estão incluindo tudo que é coisa maligna e lixo. Mas vou te falar uma coisa: o evangelho e a mensagem do evangelho é exclusiva, não é inclusiva. Ele chama a todos, ele convida a todos, todos podem se salvar, todos podem conhecer Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida só pelos escolhidos? Não, por todo o mundo. E todo aquele que nele crê não pode perecer, mas vai ter vida eterna. Se alguém hoje quer conhecer a Cristo, Jesus está aqui. Se você quer amá-lo, Ele te ama também. Se você quer se entregar, Ele te abraça. Se você quiser, Ele escreve o teu nome no livro da vida, e você pode ser salvo, e você pode ter a certeza que depois dessa morte você alcançará a vida eterna para entrar na glória. É para todos. É para todos. Diga, é para todos. Mas todos vão querer? Todos vão aceitar? Não. Todos vão se dedicar e se consagrar para essa vida celestial? Não. E todos nós recebemos a Cristo. Essa é a primeira condicional. Mas a questão é: como está a minha jornada para me manter até que o dia que eu parta? Porque duas coisas vão acontecer na nossa vida. Ou nós vamos morrer, como já muitos partiram, e para essa hora precisamos estar preparados. E eu vou te falar, no céu será um lugar de muitas surpresas. A história de Cazuza, que muita gente manda Cazuza para o inferno porque ele blasfemou muitas coisas. E era um propagador de coisa maligna no Brasil. Mas Cazuza tem uma enfermeira que cuidou, tem o nome dela na internet e tudo, e cuidou da última hora. E ela disse que até a última hora ele dava banho, cuidava do Cazuza quando todo mundo o abandonou, porque ele estava partindo, e ela todo dia falava: Cazuza, abre teu coração para Jesus, abre teu coração. O tema do livro que ela escreveu, o livro chama-se Eu Faço Parte Desse Show. Ele escreveu esse livro, e ela conta que na última hora, antes de morrer, no dia que ele morreu, ele abriu seu coração e, chorando, recebeu a Cristo como Salvador. E eu vou te falar, você vai ter surpresa no céu. A Bíblia diz que
há muitos sodomitas, ex-sodomitas, logicamente, muitas prostitutas, entrarão primeiro do que muitos de nós. Você sabia disso, não? Agora, você se garante porque você é salvo, porque você frequenta o culto de domingo? Mas o Senhor te diz, a glória do céu é muito mais do que isso. A vida com Deus é muito mais do que isso. Um ladrão está na cruz. Embora um estava blasfemando, o outro estava dizendo, lembra-te de eu me arrependo. Na hora crucial, dava tempo para batizar ele, estava crucificado. Não dava tempo de batizar. Não dava tempo de fazer um cursinho teológico. Não dava tempo de fazer algum tipo de prelúdio para entrar na glória. Mas uma coisa, Jesus lhe disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu te dou a certeza da salvação. E há pessoas que na hora final estiveram, e eu estive em UTI, já estive em muitos lugares como pastor, onde pessoas, por um segundo somente foram salvos, na última hora. E é provável que alguém tenha uma jornada de vida com Deus, entre aspas, e se perca. Deus nos guarde. É possível que alguém se dedique a vida inteira a fazer as coisas de Deus, e por um descuido, se perca a sua alma. É possível isso. É por isso que devemos estar alerta. E eu te digo uma coisa, quando há um muro na Nova Jerusalém, há uma separação, e o Senhor está querendo dizer isso para você, e te pergunto nesta noite, você quer morar nos céus? Meu Deus do céu, você quer morar nos céus? Você deseja a vida dos céus? Quem deseja a vida dos céus? Quem crê nessa glória celestial? Meu Deus. Pois é. Há um versículo que diz, e ficarão de fora. Então é exclusivo o negócio. E ficarão de fora, e dá uma lista. E ficarão de fora. Ou será um muro, porque não entrarão pessoas que não estão em condições. E se você quer saber onde está esse versículo, é Apocalipse 22, 14 e 15. E diz claramente, ficarão de fora os avarentos, sodomitas, mentirosos, os pecadores ficarão de fora, vão ficar de fora, porque o lugar é exclusivo. Pessoas que estão em mornidão, que se descuidaram, e há muita gente que se descuidou na sua vida espiritual, e há muitas pessoas que estão descuidadas, e eu como teu pastor preciso te prevenir, e eu quero te avisar que a qualquer momento você pode partir, e ninguém sabe a hora que irá partir. Como também Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós cremos na vinda de Cristo. E eu te digo, tomara que estejamos em preparo, porque há muita gente que será encontrada desprevenidamente. E há muita gente que parece que não fez a diferença ainda na sua vida categórica de um muro. E eu te digo uma coisa, você e eu precisamos levantar o muro, porque somos a noiva que está sendo edificada para um dia entrar na cidade que terá muros. E uma das coisas que eu tenho que fazer, aprender a separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E todos nós, não se preocupe, que todos nós temos essas lutas. Todos os dias nós estamos na grande luta de podermos observar se algo é de Deus ou se algo não é de Deus. E você sabe quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Inclusive sentimento, você sabe reconhecer quando você está cheio de sentimentos que não são de Deus. E você sabe quando há sentimentos que não são de Deus. E ali Satanás vai trabalhar. Com há sentimentos que são de Deus. Por exemplo, eu poder promover a graça, o amor, a virtude. São sentimentos que são de Deus. E eu sei quando eu estou sendo de Deus e não estou sendo de Deus. Então há uma divisão, há uma separação. A Nova Jerusalém tem um grande muro que está dizendo, aqui não entra qualquer pessoa. É um lugar exclusivo para os salvos, lavados, redimidos, cujo nome está escrito no livro da vida, que estão em vigilância. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. E eu te digo uma coisa, esse lugar exclusivo foi dado por nosso Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo, para nos dar garantia da salvação. Por isso diz claramente, ficarão do lado de fora. E eu como pregador nessa onda de modernidade preciso me levantar e falar assim, ei, é possível eu e você ficarmos do lado de fora. E ninguém quer isso, mas eu te digo novamente, é possível eu e você ficarmos do lado de fora. Na analítica espiritual eu preciso ver como está a minha vida diante do Senhor,
Porque estamos nos garantindo com credenciais, estamos nos garantindo por títulos. Inclusive, uma das coisas que eu não peço, peço muito, é que não me chamem por títulos. Não me chamem pelo meu nome, cansei de título. Porque há muita gente se garantindo por títulos. Não quero título, quero ser um cristão verdadeiro, um filho de Deus. Ser reconhecido pelo nome, mas que seja um nome que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E eu não posso me garantir porque eu frequento, porque eu faço uma doação, ou porque eu faço parte do hall de membros, não. Eu preciso ter certeza que meu nome diariamente está no livro da vida. E essa deve ser a maior alegria que eu preciso ter. A Nova Jerusalém segrega, e diz aqui, não entra. Por outro lado, diz também que há 3 portas. 3 portas no norte, 3 portas no sul, 3 portas no leste e 3 portas para o oeste. Isso significa que de todos os lados vão chegar nessa grande festa. Não sei se você sabe, vai ter uma grande festa no céu. E de todos os cantos da terra vai ter gente, vai se congregar lá na glória. E diz que o Senhor vai preparar uma grande mesa. E naquele dia, quando se assentarem à mesa, Abraão, Isaac e Jacó, quem sabe do teu lado vai se sentar, sabe quem? O ladrão da cruz. E aí, cara, como você fez? Pois é, me arrependi na última hora. Quem sabe do teu lado você vai se assentar do lado de Pedro. Quem sabe você vai se assentar do lado de Billy Graham, não sei. Mas eu te garanto uma coisa, você tem uma vaga garantida se você está em Cristo. Por isso o termo está dizendo, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, você está em Cristo. E se você está em Cristo, você segrega e você diz, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso me edifica, isso não me edifica, isso me destrói, isso me constrói, isto é santo, isto é profano. Eu preciso ter um senso glorioso para saber, preste atenção, para saber se hoje eu estou em aptidão para ir para a glória. Mas qual é a moda normalmente hoje em dia? É bem-vindo, venha. Tudo eclético, o evangelho eclético, o evangelho do algodão doce, das amizades, da parceria, de tanta coisa preciosa, mas às vezes não se prega um evangelho do confronto, onde você pode ouvir, se você continuar dessa forma, você não vai para o céu. Isso ninguém quer pregar. Eu te garanto que aqui ninguém prega. Mas cabe a mim te ensinar. De repente uma atitude minha está me privando de entrar na glória. Uma atitude tua está te privando de entrar. Não sei qual é o pecado, porque eu não estou aqui para te acusar. Mas eu te digo diante do Senhor. Quem sabe essa noite é uma noite de arrependimento. E às vezes por uma tolice, uma vida inteira de fé e de crer pode ser perdida. E o Senhor está falando, esquadrinha o teu caminho, esquadrinha o meu caminho, como eu estou diante do Senhor, como eu estou diante desse Deus Todo-Poderoso que segrega e diz, essa atitude, eu poderia citar toda a lista de pecados, os mais capitais possíveis, mas não vou fazer isso. Tem muita gente que normalmente gosta de apontar, e viu fulano, e são os piores. Que acusam, porque se eu pudesse, esse tipo de pessoas pudessem, colocariam um consagrômetro para apitar quem está em pecado ou não. Querido, não é nossa função. A minha função é olhar para o meu coração e ver como eu estou diante do Senhor. Porque aqui todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua dificuldade, tem sua guerra. Mas o Senhor está te falando, você quer morar na cidade santa, então você tem que construir um muro. E o Senhor está te chamando nessa noite para levantar um muro na sua vida espiritual. Que muralha é essa? A muralha da divisão daquilo que é santo e profano. A divisão daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. E a pergunta é, até que ponto, onde ninguém te vê, onde talvez você não está congregando, na internet, com os amigos, em qualquer lugar onde você está, qual é o tipo de muro que você está levantando para dividir dentro de você aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus? Como está o muro que eu preciso levantar para dizer se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno? É só você que pode responder. Mas graças a Deus que hoje é a chance. Você está vivo? Dê uma respirada bem fundo. Solte. Você está vivo, da glória a Deus. Enquanto você tiver esse fôlego de vida, você tem chance de arrependimento.
E você pode falar: Senhor, do jeito que eu estou vivendo, estou em pecado e eu preciso me arrepender. E as pessoas estão procurando Deus em tantas coisas malignas, em festas, em baladas, em bailes, em pornografia, em sexo livre sem se casar, estão procurando em drogas, em bebidas, em diversões, em velocidade, em emoções. Estava vendo um vídeo de uma moça que perdeu as pernas porque estava num negócio de uma roda, outros pulando de paraquedas, pulando de lugares altos. Há um mundo procurando emoções. Na verdade, está procurando o vazio que só Deus pode preencher. Estão se entregando. E nós que somos portadores da fé, o que estamos fazendo? Eu já lidei com muita gente, presta atenção no que eu vou falar. Com muita gente que veio do ocultismo, umbanda, candomblé, quimbanda, macumba. Já lidei com muita gente através dos anos. Inclusive o Marquinhos, ele sempre me conta seu histórico envolvido nessas questões. E ele me conta o rigor do que é servir a essas entidades. Não sei se alguém já pertenceu a esse mundo. E o rigor que é. E como os guias são exigentes. E os guias exigem. Não é desse jeito não. Vai jejuar, que será direito. É sangue de galinha, então tem que ser sangue de galinha. São 3 dias sem tomar banho, com esse sangue no corpo. Vai comer essa coisa nojenta, até tripa de defunto. Já ouvi testemunho de gente falou: tripa de defunto. Se vai fazê-lo, vai fazê-lo com ordem. Você fez o pacto, a entidade está demandando e vai fazê-lo. Quantas vezes Lucimar estava com aquele turbante, e conto isso para a glória do Senhor, e eu fiz amizade com ele, eu saudava ele. Quantas vezes eu ia abraçar ele, tocava na cabeça dele, ele falava: não toca na minha cabeça, que eu fiz a cabeça. Lembra disso, Lucimar? Abraçava: sai daqui, porque você está me tocando. E fomos lá visitar na casa dela, entramos lá no terreiro, a convidamos. E quanta gente do bairro falava: você sabe que você está convidado para a sua casa? Sei, é uma alma. E ele entrou na nossa célula. Quantas vezes entrou na nossa célula com aquele turbante? E para muitos, talvez uma pessoa que estava condenada já. Mas glória a Deus, ela está aqui hoje louvando o nome do Senhor. Quem pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Olha, quantas vezes essa mulher está chorando aí, está tocada por Deus. Olha, quantas vezes ela me disse: Natanael, eu gostei de você, você é um pastor diferente, os outros me desprezam, você me abraça, você ora por mim, você vem na minha casa. E minha esposa sempre junto ali, trabalhando. E ela um dia me disse chorando: Natanael, sabe o que acontece? Eu quero ir lá na igreja, já cheguei até chegar na esquina, cheguei na esquina aqui, mas na esquina as entidades me deram uma surra. Para onde tu vai? Para onde tu vai? Não consegui atravessar, me deram uma surra, caí no chão, fiquei toda cheia de hematoma, voltei para casa. Tu acha que as pessoas não querem? É porque são presas, porque são obrigadas. Tem rigor, tem disciplina, é desse jeito o trabalho, e é ordem. Agora tem gente que se diz crente, que se converteu, que não tem noção do que é obediência ao Espírito Santo de Deus. E lida com as coisas de Deus, ó. Tem macumbeiro muito mais consagrado do que você, consagrado às entidades. Tem macumbeiro muito mais consagrado do que nós, que leva as coisas espirituais, porque espirituais pode ser do mal ou do bem, muito mais a sério do que nós. Você acha lindo isso? Eu vou te falar, isso me faz chorar diariamente quando eu vejo, porque eu tenho essa habilidade como pastor de olhar, observar, e eu choro e eu clamo e digo: tem misericórdia. Tem misericórdia. Prepara a tua igreja. Prepara a tua igreja. E se você prega a doutrina, porque isso aqui é doutrina, você vai ser taxado de ruim, de mal. E teu nome vai estar nas rodas, te criticando, te esfolando. Mas é necessário pregar. E o Senhor está falando: por que tem muros? Porque minha igreja está edificando muros. Precisa edificar
muros, precisa separar, precisa fazer a diferença nessa cidade exclusiva para pessoas que entendem o que é um muro, o que é de Deus e o que não é de Deus, e ficarão de fora aqueles que não entenderem isso. Que Deus é esse? Não é Deus de amor? É Deus de amor, que entregou seu filho e fez um sacrifício, mas cabe você receber isso e aceitá-lo. E nessa noite, você que está titubeando e está oscilando em dois caminhos, porque uma das demonstrações do caráter, quando alguém decide algo rápido, quando você lida com uma pessoa que é indecisa, essa pessoa lhe falta caráter. Quando uma pessoa tem caráter, ela diz: eu já decidi, como Josué disse: ei, podem ir para outro lado. Vocês estão titubeando, estão na dubiedade, mas eu e minha casa já decidimos. Eu falo para minha casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero fazer tudo bonitinho para o Senhor. Não conheci o mundo, nem preciso conhecê-lo, mas já que me entreguei, vou fazê-lo para a glória e honra dele. Você crê nisso? Presta atenção. Por que eu li Neemias? Porque temos aqui um homem que não era profeta. Não era profeta, nem filho de profeta, não era sacerdote. E muita gente pensa que Neemias era um profeta. Abra no livro do profeta Neemias. Não, Senhor. Neemias não está na sequência dos profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, não, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas da Bíblia. Tanto profetas maiores como menores. Agora Neemias é um qualquer. Sabe qual era a função desse jovem? Embora não era profeta, não era levita, não era sacerdote, não era nada. Ele era simples um copeiro. Sabe o que é um copeiro? É alguém que era judeu, estava exilado lá. E agora a Babilônia tinha caído no poder da Pérsia. E estava agora servindo, porque estava exilado longe de Jerusalém. E estava servindo ao rei da Pérsia, Artaxerxes. E qual era a função dele? Servir a taça com bebida, com vinho. E esse cargo não era dado para qualquer um. Aleluia. Não era para qualquer um. Eu vou te falar uma coisa. Há pessoas especiais que eu sei que eu vou beber isso e não vai me fazer mal. Isso é literal. Mas a questão é espiritual. Quem é de confiança para te dar de beber? Mas não é bebida física. O cálice da mão de quem você pode pegar para você beber? Quem é essa pessoa que te aconselha? Quem é essa pessoa que faz a tua cabeça? Quem é essa pessoa que fala no teu ouvido? Quem é essa pessoa? Que te edifica? Que talvez você escuta aqui a doutrina e já em casa e começa o zum, zum, zum para te deturpar. Porque o deturpado ele não quer se embebedar com veneno sozinho. Ele dá esse cálice para o cunhado, o que mora na casa, e vai dando. O entregar o cálice é um ato de muita confiança. Alguém está aqui? De muita confiança. Só que nesse cargo de confiança, há alguém que possa estar te dando algo de beber que não está te edificando. Olhe para mim. E você bebeu, e você está se desintegrando. E o Senhor me mostrou muita gente com espírito de loucura, porque está bebendo do cálice de alguém maligno. E não está bebendo daquilo que o Senhor tem para te dar. E às vezes você está inocente, muito alegre, e bebe desse cálice, você começa a ver tudo conturbado. E há muita gente que a sua vida espiritual se secou, se atrofiou, porque alguém de confiança, através de palavras e de ações, te deu um cálice para beber. Eu vou te falar uma coisa, Jesus disse que ele iria beber um cálice. Diz: afasta de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque é um cálice da ira de Deus que será derramado na terra. E nós seremos poupados, por quê? Porque Jesus disse:
eu bebo esse cálice pela minha humanidade, pelos meus filhos, e não quero beber de qualquer maneira. E bebeu e obedeceu, e toda a ira de Deus veio sobre ele, e ele foi castigado na cruz e foi morto, para libertar você desse cálice. E hoje você está liberto. Agora esse copeiro, que é Neemias, tem a função de entregar na confiança um cálice. Ele podia envenenar o rei, podia ou não podia? Mas ele era de tal confiança, embora ele estava longe de casa, ele estava talvez desolado, ou assolado longe da sua terra, longe da sua parentela. Se acredita? Dizem que talvez ele podia ser um eunuco, um homem santo consagrado ao Senhor. Mas contudo, era tão cheio da virtude de Deus, que Deus o exaltou, como Daniel também e os outros jovens que sempre se destacaram. Ele se destacou a tal confiança que o rei disse: esse menino aí, eu gostei dele, esse menino tem algo especial, esse vai ser o rapaz que vai servir o cálice para a minha bebida. Não quero beber esse cálice da mão de ninguém, não confio em ninguém. Neemias vai ser meu copeiro particular. Vai ser meu copeiro particular. E ele podia dizer: eu estou sendo escravo, porque tem gente que está escravizada, está sofrendo. Ele podia lamuriar, mas ele tinha esperança no Deus Todo-Poderoso. E ele estava cheio da graça do Senhor e da virtude do Senhor, ao ponto, preste atenção, ao ponto de que, quando ele ficou sabendo que as muralhas estavam destruídas, os muros haviam caído, e havia angústia em Israel, em Jerusalém, ele ficou tão entristecido, que o rei percebeu: por que você está triste? Ou seja, você estar com a cara desfigurada pela tristeza, quem sabe ele estava com os olhos inchados de tanto chorar. Já viu gente quando a gente chora? Estava lá, algo está acontecendo. Por quê? Porque todo dia você sorri quando ele diz: hoje eu estou te vendo diferente. O que está acontecendo? O teu semblante está mudado. Por quê? Porque todo dia ele estava alegre. Todo dia ele estava transmitindo a graça de Deus. Todo dia ele estava transmitindo a virtude do poder do Espírito. Ele sempre estava prestes para servir. Mas nesse dia que ele soube que as muralhas estavam destruídas, preste atenção, ele diz: há algo diferente com você. E era tanta confiança, ele diz: o que eu posso fazer por você? O rei falou: o que eu posso fazer por você? Essa é a grande vitória que você tem, quando você tem sinceridade, e o teu cálice é puro, e você faz as coisas com dedicação para Deus, e você diz: eu estou fazendo para Deus. Pode ser o Artaxerxes, pode ser o rei da Babilônia, eu estou fazendo para a glória de Deus. É difícil, mas estou fazendo para a glória de Deus. Se santificar não é fácil, é uma grande batalha, mas estou fazendo para a glória de Deus. Quando algo é assim, o próprio rei vai te falar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O rei está falando: você serve e eu te abençoo. Você serve e eu te abençoo. E o rei está falando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? De que maneira eu posso te ajudar? Ele disse: olha, a minha cidade, Jerusalém, está destruída. E sabe o que aconteceu? Deu-lhe cartas: você pode voltar. E deu ordem: você vai voltar para a tua terra, e você vai passar na terra de todos os inimigos com essa ordem, porque o Império Médio e Pérsia já dominava tudo isso. Agora todo mundo vai contribuir. E levantaram-se inimigos. Meu Deus do céu! Sabe por que começaram a odiar a Neemias? Porque ele chegou lá: gente, tenho cartas para edificar o muro. E nessa noite o Senhor está falando: eu te dou decretos para você começar a edificar aquilo que está destruído na sua vida. E há muita gente que está angustiada, atribulada, porque há muita coisa destruída dentro dela. Há muros que não deveriam estar destruídos. O muro da fé, o muro da comunhão, o muro do amor, o muro da alegria, o muro da santidade está destruído. Mas está chegando Neemias, e Neemias está falando: eu tenho o decreto do rei para reconstruir aquilo que está destruído na sua vida. Quem sabe o seu casamento, quem sabe a sua vida financeira, quem sabe a sua vida particular com Deus está destruída, mas o Senhor está falando: eu estou aqui com um decreto espiritual, e nós vamos
vamos edificar este muro, nós vamos levantar esse muro, e vou levantar uma cidade gloriosa, uma cidade santa, que faz a diferença entre o santo e o profano, quem glorifica o nome do Senhor. O que aconteceu? Começou a vir recurso. Eu vou demorar mais 15 minutos, mas preciso terminar essa mensagem, ó. Todos os recursos. Sabe por quê? Porque começaram a odiar. Veio Sambalat e Tobias, que eram inimigos, amonitas, vieram tudo que é povos malignos, até descendentes da Babilônia vieram amaldiçoar. E falavam, vai passar uma raposa e vai derrubar esses muros. E diz que Deus levantou gente para edificar, gente para carregar. Quem crê nisso? E o Senhor vai levantar gente desse nível em nome do Senhor. Olha o que diz. E os que edificavam o muro e os que traziam cargas. Diga, cargas. Também diz os que carregavam. E tinham com uma mão edificando e com a outra tinham a espada. Quem está empreendendo algo para o Senhor? Está dando certo? Está multiplicando? Qualquer coisa que você faz. Sabe por que às vezes, o Senhor me disse isso e eu preciso te falar. Sabe por que às vezes não está dando certo? É quando você coloca as duas mãos para edificar. Porque com uma mão você precisa edificar. E com a outra você tem que trabalhar com a espada na mão. Pensa num pedreiro. Cadê o Manuel? Está aí o Manuel? Não está. Já se perdeu, já. Misericórdia. Tem algum pedreiro aqui dos presentes? Amém. Ele sabe... desempenadeira e colher. Já pensou rebocar com uma mão? Porque a outra tinha que ter a espada do lado. Prontinho para guerrear. Espada na mão, edificando, mas com a espada na mão. Edificando, construindo com a espada na mão. Sabe o que significa isso? Se eu largo a espada para edificar com as duas mãos, estou perdido. E é o que muita gente está fazendo. Edificando com as suas mãos e deixando a espada de lado. Edificando humanamente, com sabedoria, com tantas coisas, mas deixando sua vida espiritual de lado. E o Senhor está falando, eu quero que você construa com uma mão, mas com a outra você vai ser vigilante. Com a outra mão, é você que vai segurar a espada com autoridade e glória, em santidade. Sim, confia na tua sabedoria. Aqui toda segunda damos aula de PNL, damos aula de economia, damos aula de empreendedorismo, maravilha. Isso é mão direita, você faz, constrói. Mas por favor, sempre falamos, leve isso ao campo espiritual, porque se Deus não te abençoar, ninguém vai te abençoar. Sabe qual é o problema de muita gente que está empenhado com as duas mãos edificando alguma coisa, mas com a outra mão se descuidou de pegar e se munir de coisas espirituais? Nesta noite o Senhor te diz, volta à espiritualidade. Eu te digo, você está edificando a sua família? Com as duas mãos? Está errado. Com uma você edifica a sua casa e com a outra você clama, ora, chora, jejua, busca a palavra e entra em propósitos com Deus. Porque não é só edificar, você vai ter que se consagrar em nome do Senhor Jesus. Venha orar, venha para a vigília, venha na oração antes do culto, esteja no monte, vai fazer jejum, você vai ter que edificar. Alguém aqui quer progredir financeiramente? Sim, você pode trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, beleza, mas por favor com a outra mão, edifique espiritualmente, você contribui espiritualmente para uma obra espiritual, você precisa fazê-lo com santidade, você precisa fazê-lo diante do Senhor, e o Senhor está te falando, eu vou te abençoar. Sim, há muita coisa que você vai fazer, mas tem coisa que só vai ser pela espada, só vai ser pela graça, só vai ser porque eu vou permitir. Do contrário, você pode ver, tudo vai começar a minguar. Tudo começa a cair. O gráfico começa a descer. Porque de repente, qualquer coisa que você faça, pode ser que você está somente com as tuas mãos, duas mãos trabalhando. E se esqueceu do espiritual. E se esqueceu da dinâmica espiritual. Tem gente me olhando meio estranho. Mas é com você que Deus está falando. Porque não é pela tua força. Pastor, eu acordo às 6 horas da manhã. Pode ser, acorde às 5. Mas não é pela tua força. É pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu te digo uma coisa. Se você entender isso, quem sabe você vai trabalhar 2 dias por semana e ganhar 10 vezes mais. Porque o Senhor é quem te abençoou.
Quem crê nisso? Mas tem o grave que vai ser crescente. Por quê? Porque diz que o muro crescia e chegavam. E eu vou te falar uma coisa. Porque tudo que nós empreendemos, preste atenção. Tudo que nós empreendemos, seja material, seja espiritual, seja querer fazer uma laje, meu irmão, tudo na obra ou na sua casa, tudo, se você quer mudar, sempre vai ter um sambalade que vai falar, não vai dar certo. Vai ter alguém que vai se opor. Quem casou aí e é feliz, dá glória a Deus. Mas levante a mão se teve alguém da sua família, e não vai dar certo. Tem gente que fez até macumba por você. Patrícia, alguém disse que você ia dar certo com o Leandro? Até com razão. Mas o que aconteceu? Havia um plano celestial. Havia um plano de glória. Esse menino seria transformado. O Dandinho seria transformado num homem revestido da glória de Deus. Quem crê nisso? Alguém apostou contra você. Eu não tenho nada contra seu sonho. Meu irmão, aqui tem gente que quer ser empresário, outros querem investir, outros querem fazer, outros querem viajar, outros querem morar no exterior. Você que sabe. Muitos pais estão vendo usando, porque essa moda de menino que vai salvar a família, porque ele é jogador de futebol, isso eu já vi em muitos lugares. E eu sempre, cuidado. Já temos muitas histórias aqui em São Vicente de crianças que brincavam nessas ruas, que se tornaram estrelas do futebol. E o que aconteceu? Tragédia, porque ficaram com as duas mãos e se esqueceram com a mão santa de fazer o que é correto, de se sujeitar ao Senhor. Você pode sonhar para ir para outro país, pode ser, alguém talvez vai morar na Alemanha, na Suíça. Eu queria morar na Suíça. Há uma grande diferença em Bitaru e Suíça. Mas vou te falar uma coisa, você pode sonhar como esses missionários preciosos estão sonhando com algo grande, e eu louvo a Deus por isso. Mas por favor, se apegue à glória da vontade do Senhor. Diga, Senhor, eu sonho, mas é o Senhor que dispõe. Eu trabalho, mas é o Senhor que me abençoa. Porque eu não largo mão da espada. Com uma mão estou edificando, mas com a outra tenho a espada. Se o inimigo vier, saia em nome do Senhor Jesus. E vão se levantar inimigos, vão se levantar Sambalate, vão se levantar Tobias. Já viu esse tipo de gente que chega na construção aqui? Já vi muito. Todo mundo trabalhando e chega lá para ver. Isso não está muito baixo não? E essa parede vai ficar aqui? E não sei o que, isso aqui? E vai fazer. Então vontade de falar, sai Satanás em nome de Jesus. Quem já esteve atarefado fazendo, quem faz bolo aí na cozinha, está atarefado limpando, e chega alguém para querer conversar com você. E você fala, irmão, pelo amor de Deus, estou numa obra que eu não posso parar. Sai daqui em nome de Jesus Cristo. Pois é, quando você esteja empenhado em fazer alguma coisa, o inimigo vai se encarnar para te perturbar, e aí você vai ter que ter a espada e falar, sai, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, eu estou edificando com convicção, eu estou trabalhando com convicção, eu sei da minha oração, eu sei das minhas lágrimas, eu sei do meu choro, eu sei da minha confiança, eu estou me santificando. A obra está em oração, a obra está em jejum, a obra está diante do Senhor. Nunca abri mão de coisas seculares por causa da obra do Senhor. Não, Senhor, eu não posso dedicar as duas mãos para algo humano, porque o Senhor me abandona. Mas graças a Deus o Senhor nos dá a chance de arrependimento. E o Senhor está te falando nesta noite como você está edificando esse muro, como você está separando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E o Senhor está dizendo, eu quero te edificar. Por quê? Porque eu quero te levar lá para a glória. E essa muralha gloriosa está sendo levantada. Cuidado quando o orgulho toma conta de você. Cuidado quando a autoconvicção toma conta de você. Cuidado quando o poder monetário toma conta de você. Cuidado quando o intelecto e o conhecimento. Agora eu sou professor, eu estudei filosofia, eu estudei psicologia. Tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Mas tome cuidado quando você começar a largar isto aqui, por causa só de conhecimento. Minha esposa me deu um livro muito bom. E ela não é culpada por isso, porque ela queria o meu bem, porque me viu empenhada em fazer coisas lindas. E eu comecei a me dedicar a esse livro. Comecei a estudar esse livro. Não vou falar o livro, porque senão você vai querer ler também.
Mas estava lá, eu estava lá todo dia tirando o capítulo, tá aí, ó, que lindo, maravilhoso, psicologia. O autor é Augusto Cury. Eu estava lá, e um dia de madrugada o Espírito Santo me disse assim, só me pergunta, porque o Espírito me pergunta, o que você está lendo? Ai, Senhor, tem misericórdia. E estava lá, Bíblia Sagrada, lá na estante assim, nunca abandono ela, mas estou falando, me dedicar como está, porque o livro me embebedou. E eu falei, Jesus tem misericórdia. Todos esses dias, nem peguei na Bíblia. Meu Deus, e comecei, me perdoa, Senhor. Comecei, Pai da glória, o sangue de Cristo tem poder. Onde eu parei, onde eu estava. Com uma mão você edifica, mas com a outra você está com a espada. Para terminar, duas coisas que vão acontecer. Qualquer coisa, seja ministério, seja espiritual, seja edificação, seja uma empresa, seja família, seja o que for. Porque aqui estou falando de vários temas. Não estou me referindo a uma coisa só. Que eu possa fazer também. Se eu só me dedico com as duas mãos só a edificar, ou você vai se cansar. Vai se cansar. E eu já vi muito líder cansado. Lembra do tempo das células? Vi muitos líderes que me disseram não adianta mais. E num escritório que nós tínhamos com a minha esposa, era aqui do lado, já lidei com muito líder cansado, chorando, gritando, caindo no chão, vários, entre pastores e discípulos. E me falaram, não aguento mais, acabou, não sei mais o que eu faço. Lá na minha célula tem uma pessoa que está me tirando do sério. Cansei. Já dei minha vida, já dei meu sangue por essa pessoa. Não sei mais o que eu faço. E por fora eu estava chorando também por dentro. Glória a Deus. Que sinta. É o que eu sinto há 30 anos. A dor por uma alma. Quanto custa pastorear? Que bom, que lindo. Estou cansado. Eu falei, só que há quanto tempo você não se dedica à oração e ao jejum? E a buscar ao Senhor? As vigílias, a consagração? Porque a mecânica te envolvia, porque você é bom, porque você fala bem, porque tem dinâmica. E acha que com a dinâmica do conhecimento, ser espiritual, ser familiar, ser financeiro, ser o que for, você é perito. Você é perito. Só que tome cuidado. Primeira coisa, ou eu vou me cansar. Porque vem momento de cansaço. Eu vou te falar, às vezes, momento de um cansaço espiritual. Porque existe cansaço físico, existe cansaço emocional. Quem já se cansou emocionalmente? Você dorme, acorda cansado. Cansaço emocional. Mas existe um cansaço espiritual que eu já senti. É um cansaço espiritual, é um negócio, é uma dor assim. Levanta-te, não dá para levantar. Misericórdia. E você vê demônios. E você vê um peso. É por isso que quando tudo que fazemos, eu tenho que chorar e orar. Orar e orar. Chorar e orar e clamar e jejuar. Que é um peso. Que o coração precisa estar nessa hora, seja no material, seja com a alma, seja o que for. E demanda, sempre vai exigir demandas. Eu tenho que estar com os casais, não estou me queixando, faço isso com alegria. E tenho que estar aqui com as crianças, e tem problema, e faltou dinheiro, e a construção, e minha família, não sei o quê. E o demônio se levanta, e essa essência cansa na alma, no espírito. E se eu não estiver com nem que seja na pontinha do dedo com uma espada, eu ainda tenho essa espada, sai em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, e o Senhor vem e conforta, e te levanta. Se não fosse por estar munido com a espada, teria ficado louco. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que vai vir, e vai te trazer um cálice, não para te abençoar, mas veio com o propósito de te deixar louco. Mas o sangue de Jesus tem poder. Tem alguém que está enfrentando uma luta aqui? Tem alguém que se levantou inimigo na tua vida?
se levantou algo maligno, ou alguém se embebedou com algo maligno, entrou na onda de alguém, o Senhor hoje quer te libertar. E digo mais, se há alguém que está empreendendo algo, que você sabe que você não está se dedicando espiritualmente, ser o que for, ser a material, ser a sua empresa, ser seu emprego, ser a sua casa, ser a sua família, o que você, até construção, vou te falar, até construção, porque até essas construções que estamos fazendo, tem que ser corroborada de oração e de jejum. E hoje eu deitei 5 horas da manhã, porque eu tenho que subir aqui, orar, repreender demônios, sai em nome de Jesus. E eu digo para os obreiros, todo dia, orem para começar, orem ao iniciar a tarde e no final da tarde. Eu digo para eles, não faltem na vigília. Se você falta na vigília, não vai ser uma semana completa. Vem orar, vem orar. Isso tem que ser corroborado com oração. Porque aqui há muitas pessoas que precisam de vitória, mas não querem orar, não querem buscar, não querem entrar em guerra. E o Senhor te diz, a vitória está próxima. A vitória está próxima. Imagina se toda essa igreja estivesse unida orando, clamando, buscando, evangelizando e fazendo a obra. Não, o macumbeiro faz com mais dedicação. Porque obedece os seus orixás. Obedece os seus guias e cumpre a rigor. E se diz é um boi, ele vai comprar um boi. Mas o Senhor está falando, a minha igreja não está edificando o muro como deveria. E ainda com uma mão edificando e com a outra mão, com a espada na mão. Para terminar, agora termino de vez. O fundamento desse muro é o fundamento apostólico. São os 12 apóstolos. Sabe o que significa isso? Todo ensinamento que eu possa trazer vai ter que ser bíblico. E essa palavra vai te sustentar. O que a doutrina diz? Estou passando luta. O que a doutrina diz? Estou querendo me divorciar. O que a doutrina diz? Estou passando dificuldade. O que a doutrina diz? Estou sendo perseguido. O que o fundamento apostólico diz? Porque se você não tem fundamento, o teu pastor, que é bem chato, pode pregar para você 2020 horas e você não vai entender. Mas se tua vida está no fundamento apostólico, você vai andar com tuas pernas e você vai ser um sucesso em vitória em nome do Senhor Jesus. Segundo, você vai se cansar, o inimigo virá surpresivamente. Surpresivamente. E como atacou a Jerusalém, ele vai destruir. E é isso que eu preciso orar, porque o Senhor me dá visões e vai destruir. Se você não está munido disso aqui e não se dedicando como você deve, repito, tudo que você tem, família, casa, empreendimento, ministério, tudo, se você não o edifica com isso aqui, com uma mão se edifica, mas a outra com a espada, surpresivamente virá. E ele vai destruir. E nós não queremos isso. Queremos que a obra prevaleça. E durante muitos anos eu vi muita gente que foi destruída. Destruída na fé, foi destruída no amor. Tentamos convencê-lo, mas foi destruída no amor. Foi destruído o vaso da santidade. E desmoronou-se o muro que dividia aquilo que é santo e profano. E você vai ter que fazer muito trabalho. Se ela não quiser, não haverá caso para recuperar essa pessoa. O Senhor está aqui. O que eu posso fazer, Natanael? Vamos nos arrepender. O que você está fazendo que está desagradando ao Senhor, que ninguém sabe, que não, sua esposa não sabe, que seus filhos não sabem, que o Natanael não sabe, mas Deus sabe. O que você está fazendo para beber de um cálice maligno e não quer beber do cálice da doutrina santa do Senhor? E achamos que somos cheios de razão, porque temos autoridade, temos poder. O Senhor está dizendo, hoje é dia de arrependimento. Quem está disposto a se arrepender hoje? Quem está disposto? Está de fato? Pois é, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. E tudo que você fizer, será cantar, será louvar, será pregar, será ministrar, se não for corroborado com a oração e com a palavra, vai morrer na praia. Porque eu já tive aqui 51 células lindas. Lindas células. E todas morreram na praia. Quando iríamos pensar uma coisa dessa? Enchiam essa igreja em 2 cultos. Morreram na praia. Você pode estar edificando, mas basta 1 segundo de Deus se afastar de você, Ele destrói tudo. Tudo que
com tanta sinceridade e dedicação, durante 33 anos de ministério eu levantei, que não é muita coisa, mas foi com consagração. E cada pedaço de coisa que está aqui é com oração, jejum e consagração. Pode ser destruído num segundo, se eu baixar a guarda e não atentar para essa palavra que Deus está dizendo: levante um muro e aprenda a separar aquilo que é meu e aquilo que não é meu. E Ele te disse: eu quero te abençoar, eu quero te santificar. Amém? Eu vou orar por você em nome do Senhor.